no capítulo de número 9 do Evangelho segundo João. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram-lhe: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-o a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: tem idade, perguntai-o a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores,
Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós, e expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E disse-lhe Jesus, ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém. Uma obra tão maravilhosa que deveria encher o coração de todos, deveria fazer todos saltarem de alegria. Alguma coisa muito diferente. Ele mesmo falou: nunca se ouviu que um cego de nascença pudesse recobrar a visão. Isso nunca aconteceu. É algo muito maravilhoso, uma obra de restauração, de misericórdia. Não era obra para ter contenda, não era obra para criar confrontos, era uma obra de paz, obra de amor. Era uma obra para trazer muita alegria para todo mundo. Todos deviam se alegrar nessa obra. O grande problema, irmãos, é que dentro de cada ser humano nós temos aí o triste e maravilhoso direito de fazer escolha. Triste porque tem escolhas muito mal feitas que custarão muito caro. Maravilhoso porque Deus nos deu o direito de não sermos cativos à revelia de nossa vontade dEle. Mas nos dá direito de fazer escolha. E a boa escolha é maravilhosa demais. É exatamente uma coisa que a gente tem que entender bem. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Boas escolhas representam bons resultados. Más escolhas representam más colheitas. Quem semeia vento vai colher tempestade. Por isso, queridos, nós vimos que a primeira visão deles, e Jesus foi atrás desse homem, Jesus passando viu um homem, não foi casual, não foi assim, Jesus por acaso viu um cego, pode ter certeza que não foi isso. Jesus foi encontrar com esse cego, só que não tinha falado com os seus discípulos, ele tinha um propósito, porque ele fala aqui na frente: esse homem nasceu cego para que se manifestasse nele a obra de Deus. Vocês perceberam? Então tudo estava programado. Esse homem tinha nascido cego porque um dia Jesus ia encontrar com ele. E tem muitas coisas que parecem más na vida do ser humano, mas no fundo é o caminho que Jesus escolheu para te encontrar. Não é maravilhoso? Embora seja estranho. Esse homem, o caminho dele encontrar com Jesus foi a sua cegueira de nascença, porque não foi uma cegueira adquirida, foi inata. Esse é o grande problema, porque essa cegueira não tem cura. Aliás, os judeus tinham isso aí, não é? Uma observação que alguns sinais que o Messias deveria fazer. Um deles precisamente era esse aí: curar um cego de nascença. É uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Até ressuscitar morto eles já viram, mas curar um cego de nascença não. Outra coisa que eles nunca tinham visto também é alguém conseguir expulsar um demônio surdo, porque eles falavam com os espíritos, mas os demônios surdos não escutam. E tem uma deficiência em alguns espíritos, e a Bíblia narra isso, que esses espíritos não podem ouvir, a menos que quem fale seja o Senhor. Porque tinha um que era mudo e surdo, e o Senhor falou: